Que tipo de pessoa você seria se você fosse famoso? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre isso. Meu nome é Carla Samira, eu sou do Pacote Literário e hoje a gente vai falar sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. Aqui a gente tem duas histórias que se entrelaçam. Primeiramente, a gente conhece Monique. Monique é uma jornalista que trabalha numa revista e ela recebe uma matéria para fazer. Ela, na realidade, foi escalada para entrevistar nada mais, nada menos que a atriz mais famosa de Hollywood de todos os tempos, que é a Evelyn Hugo. É uma mulher super à frente do seu tempo e atualmente, no momento em que o livro acontece, ela está idosa e ela, antes disso, nunca havia compartilhado nada sobre a vida pessoal dela, sempre tendo vivido sua fama, sem, no entanto, provocar isso, participar disso de uma forma ativa. Ir lá e dar uma entrevista para alguém falando sobre os 7 casamentos que ela já teve. Então, a Monique, ela se sente ali, assim, com uma oportunidade de ouro. E aí, quando ela chega ali para fazer essa entrevista, a primeira coisa que ela quer saber é por que você me escolheu. Então aqui a gente já tem esse mistério para prender o leitor a todo momento nessa leitura. Porque é impossível a gente entender de uma forma lógica porque, podendo escolher qualquer pessoa ali, ela escolhe falar logo para Monique. E então, gente, essa danada dessa Evelyn Hugo conta as coisas de uma forma tão real, mas tão real, que eu fui pra internet, assim como muitos e muitos leitores, saber se essa mulher realmente existiu ou não. E não, viu, gente? Ela não existiu de verdade. Mas, assim, da forma como a autora coloca, parece que você já viu vários filmes dela, parece que você conhece ela, parece que você estava lá quando os filmes estrearam. É muito legal. E aqui, o que a gente descobre? Que ela sempre foi capaz, a Evelyn, sempre foi capaz de fazer o que fosse preciso para conseguir o que ela queria. Então, de uma infância muito pobre, muito difícil, ela faz alguns arranjos ali para sobreviver, tanto na vida quanto na mídia. E aí ela descobre que isso traz uma projeção para ela. Então, uma das coisas que ela fez para conseguir fama foi se casar com quem ela achou que iria dar essa projeção para ela. E isso dá certo. Ela, então, ganha muita fama, ela começa a estrear filmes muito importantes e assim ela vai nos contando todas as dores e as delícias da fama. Então ela tem, por exemplo, casamento arranjado com um amigo, ela chega a se casar por amor, ela consegue trazer um tom de negócios para todas as relações que ela tem. E isso é muito interessante, porque quando isso é vindo de um homem, todo mundo aceita muito bem, mas normalmente isso não é aceito de igual forma quando quem faz é uma mulher que está disposta a qualquer coisa para conseguir o que quer. E no caso dela, ela queria ter dinheiro, ter fama, ela queria se tornar reconhecida pelo que ela faz, assim como todos nós queremos com o nosso trabalho, né? Então, a gente vai ali acompanhando a história dela, a história que ela conta para essa jornalista, e a jornalista para, né? A Monique para a Evelyn várias vezes, no início e no fim, né, do trabalho ali, diário delas, para perguntar por que você me escolheu. E aí a Evelyn fala, você vai saber, vai chegar o momento da minha história que você vai saber, mas para isso eu preciso contar o que aconteceu antes. E assim as coisas vão se desenvolvendo, vão acontecendo, e gente, pausa aqui para o drama, para a notícia bombástica. Quando ela conta o motivo pelo qual ela escolheu a Monique, isso dá um baque na Monique e não é para menos. A gente também fica extremamente angustiado. E aí cada um vai fazer o seu julgamento a partir dessa notícia bombástica. Então, assim, o livro se desenvolve entre a Monique e a Evelyn conversando, com a Evelyn narrando em primeira pessoa as coisas que aconteceram na vida dela, e uma outra parte do livro intercala, né, notícias e boatos da época. Lembrando que a gente está falando de uma época em que não existia
internet, não existia facilidade de hoje, né? Todo mundo tem um smartphone na mão, recebe as notícias na primeira hora, assim que saem. Então, assim, é muito interessante, porque os jornais, as revistas, têm todo aquele tom midiático, tem todo aquele tom de sensacionalismo que a gente reconhece muito bem, tanto daquela época quanto do que tem agora também. Então é muito interessante, porque às vezes a gente se assusta com a notícia, mesmo a gente já estando preparado ali para receber, porque ela intercala os momentos da própria história, né? Aliás, a história, a autora intercala momentos da história da Evelyn com momentos em que saíram notícias sobre aquilo que ela está contando, ou o próximo capítulo daquilo que ela está contando, nas notícias. O que é um recurso que eu achei fenomenal. Bom, a escrita da Taylor, ela é sempre extremamente fluida, então é um livro, apesar de grandinho, que ele tem aqui 354 páginas, é uma leitura super fluida, super gostosa de fazer, e com esse quê de suspense que a gente fica louco esperando o próximo capítulo, esperando o que vai acontecer, e principalmente louco para desvendar esse mistério. Por que agora a Evelyn Hugo está contando? Por que para Monique? Por que dessa forma que ela escolhe? Então, a gente tem aqui diversos pontos de reflexão. Primeiramente, é que nem todo casamento é por amor, né? Tanto na vida da Evelyn quanto no mundo. A outra reflexão muito interessante, e que assim, sempre faz parte das minhas conversas com pessoas que adquirem certa fama, né, quando eu tenho oportunidade, é até que ponto a fama é uma coisa legal que vai te projetar, que vai te trazer ganhos, né, sejam financeiros, seja status, e quando isso passa a ser uma coisa incômoda. E outra, quando se torna uma coisa incômoda, daquele tipo, eu não posso sentar num restaurante para pedir uma comida que eu gosto. Né? Se eu quiser, eu tenho que pedir em casa. Vai passar por 3 seguranças até chegar a mim. Quando isso acontece, qual é a culpa que eu tenho nisso e o quanto eu estou ganhando com isso também, até com o que eu não gosto, até com o que me incomoda. Né? Então, assim, com tempos como os que a gente está vivendo, é muito interessante como a autora consegue trazer isso pra gente de uma forma tão real, sendo que a personagem, na verdade, não existe, né, na vida real. Então, assim, é muito interessante a forma como a história é contada. Além da história em si, a forma como a Taylor escolheu contar essa história também é muito interessante. Gente, a edição da Paralela tá linda com essa capa, que eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela dá uma brilhadinha aqui, o título, tá? E todo borogodó necessário, né, para dizer muito sobre a história e também para nos fazer refletir sobre os pontos que ela traz. Tanto a questão da fama, quanto a questão do amor no casamento, quanto a questão da procura pelo amor e pelos negócios, né? O que vale a pena, qual é o preço da gente, né? Cada pessoa tem seu preço, qual é o preço da Evelyn, né? Será que realmente todo mundo tem seu preço? Então, eu considero uma leitura, assim, indispensável, e por isso já fica aqui a minha recomendação. Eu espero que você tenha gostado da resenha. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho aqui do canal. E também deixe o seu comentário, encaminha para aquele amigo que gosta de ler, porque com certeza ele também vai curtir bastante as dicas que eu dou por aqui. Eu também estou lá no Instagram, estou no Facebook, estou no TikTok, então vão lá também fazer uma visita e aproveitar para seguir os conteúdos diários, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.